Noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Eu quero desde já agradecer a todos que têm acompanhado a nossa transmissão, a transmissão do Devocionário Calmaria. É uma satisfação tê-los conosco nesses dias, principalmente nesses dias de pandemia, estudando a palavra do Senhor e orando. Hoje nós vamos ao Salmo de número 87. Salmo de número 87. Convido você, meu irmão, você, minha irmã, se possível, aqueles que estão ao seu redor, os da sua casa, os seus amigos, a pararmos um pouquinho o que estamos fazendo, as nossas atividades e meditarmos na palavra do nosso Deus. O Salmo 87 é curto, ele tem apenas 7 versículos e o tema do Salmo é Jerusalém, amada de Deus, Salmo dos filhos de Corá, e ele foi composto para ser um cântico. Ele está distribuído entre 7 versículos. Diz assim: No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele a ama a cidade de Jerusalém. Ele ama a cidade de Jerusalém mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filístia e Tiro, e até a distante Etiópia. Ali todos se tornarão seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá: ali todos desfrutam os direitos do cidadão. E o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá: ali todos se tornaram seus cidadãos. O povo tocará flautas e cantará, dançarão e cantarão. A fonte da minha vida brota de Jerusalém. Este salmo é uma poesia um quanto misteriosa. Este é um salmo que foi feito para ser um hino, para ser cantado sobre a cidade santa Jerusalém. E Jerusalém, aqui neste cântico, é tido como a mãe de todo o povo de Deus e, ao mesmo tempo, como o berço símbolo de toda a humanidade. Em Jerusalém, mais propriamente dita no Monte Sião, encontra-se a casa de Deus, que deve ser a mãe de todos os povos. Então esse cântico, esse hino, ele foi composto para exaltar a grandeza de Jerusalém e para que as pessoas possam compreender que ali a casa de Deus deve ser a mãe de todos os povos. Dessa morada de Deus brota a vida para todos os povos. Todos os povos, até mesmo aqueles que são os seus próprios inimigos. Aqui ele cita Tiro, ele cita a Filisteia, e está dizendo que um dia eles vão reconhecer que Jerusalém está a fonte que gera a vida para toda a humanidade. Ou seja, em Jerusalém brota águas, fonte que gera vida humana. Olha que coisa maravilhosa. E assim se realizará, conforme diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Observa? Para que Deus seja tudo em todos. Essa é a grandeza. Realizará então o dia em que o grande desejo de Deus é que ele seja o Senhor e o Pai de todas as pessoas. Esse é o sonho do Salmo de número 87. Eu creio que é um salmo muito importante e riquíssimo para a nossa aplicação ou contextualização para os nossos dias. A primeira pergunta que eu gostaria que você pensasse, primeiro afirmação: a casa de Deus é casa de todos. Essa é uma afirmação que o Salmo, em todos os seus 7 versículos, vai deixar isso claro, explícito. A casa de Deus é casa de todos. A minha pergunta agora a você é a seguinte: você, meu irmão, você, minha irmã, você que está aqui em Itu, você que está em qualquer outro lugar, a minha pergunta a você é a seguinte:
Você se sente bem na casa de Deus? Como você se sente dentro da casa de Deus? Ela é de fato a sua casa? É importante que o salmista, em todos os 150 salmos, tem esse pensamento bem explícito que a casa de Deus deve ser a casa de todos. E que a casa de Deus, e na casa de Deus, nós somos acolhidos. Nós nos sentimos bem porque é a casa de Deus. Ele nos põe diante de nós a sua mesa. E nós estamos ao redor dessa mesa junto com Deus. Então a pergunta é: você se sente bem na casa de Deus? Ela é de fato a sua casa? Partindo desse mesmo pressuposto que a casa de Deus é a casa de todos, agora a minha pergunta, a primeira foi sobre você. Agora eu gostaria que você refletisse. Quem são hoje as pessoas que não podem entrar na casa de Deus? Quem são as pessoas que hoje não podem entrar na casa de Deus? E a pergunta seguinte é: por que eles não podem entrar? E como trazer essas pessoas que estão sendo impedidas para dentro da casa de Deus? E como abrir a porta para aqueles que querem vir e de algum jeito estão sendo impedidos? É interessante que Jesus vai criticar lá em Mateus capítulo 23, versículo 13, Jesus vai criticar os fariseus, porque os fariseus impediam o povo de entrar no reino de Deus. Os fariseus impediam o povo de entrar na casa de Deus. E Jesus vai censurar, dizendo: que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e nem permitem que os outros entrem. Quantos impedimentos existem na igreja que você frequenta para que as pessoas encontrem um certo obstáculo, dificuldade para cultuar contigo. Não se sintam acolhidas no mesmo espaço que você. A pergunta é: você tem sido um facilitador, um instrutor para que essas pessoas sejam conduzidas até o caminho do reino de Deus? Ou você tem sido um dificultador? A casa de Deus, semelhante à Igreja Católica Apostólica Romana, é uma casa aberta para todas as pessoas. Deve ser uma casa que acolhe todo tipo de pessoas. A casa do Senhor é casa do Senhor. E deve estar bem aberta para que todas as pessoas possam ser acolhidas do jeito que elas estão. Tem um cântico em nosso inário da Assembleia de Deus, inário batista, inário de várias denominações, que diz: eu venho como eu estou. O acolhimento se dá quando a pessoa é recebida do jeito que ela se encontra. A nossa pregação, a pregação do Evangelho, o verdadeiro Evangelho vai transformar a situação dessa pessoa para que ela não fique mais na condição que ela se encontrava. Mas isso é o Evangelho. O Evangelho tem que ser capaz e suficiente e eficiente para transformar vidas. É por isso que eu abro a porta da igreja e deixo que as pessoas venham. Que sejam acolhidas. Eu não escolho que tipo de pessoa pode entrar. Porque assim como nos é apresentado por Cristo, quando ele faz a comparação da igreja como hospital, o hospital não seleciona quais são os doentes que vão ser atendidos. O hospital está aberto para qualquer tipo de doença. Ele está aberto porque ali é lugar de cura. Igreja tem que ser o lugar de restauração. Igreja tem que ser o lugar de cura. Igreja tem que ser o lugar aonde eu encontro a mesa do Senhor posta para todos aqueles que estão com fome, todos aqueles que estão sedentos, e ali tem pão, pão da vida, e água viva que desceu do céu. Tem a palavra genuína do Evangelho, e esse pão da vida, e essa água viva, ela é transformadora e suficiente para
mudar a vida, alimentar, saciar, fazer com que a pessoa seja transformada para a glória de Deus. Assim é o Salmo de número 87. E assim que é a minha compreensão do Salmo de número 87. Eu espero que você tenha aproveitado um pouquinho dessa reflexão e que você medite a respeito da sua igreja, aonde você tem frequentado, como tem sido o seu amor, o seu sentimento para com o lugar aonde você frequenta. E como tem sido o sentimento, o acolhimento que vocês têm dado àqueles que estão visitando, àqueles que têm entrado na igreja. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia e porque o Senhor é bom, bom a todo instante. E o Senhor tem escancarado, Senhor, a porta do Evangelho, para que o Evangelho seja pregado em todo lugar, em todos os cantos, ó Pai, do nosso mundo, insta-tempo ou fora de tempo. Obrigado, Deus, porque nós temos um lugar que nos acolhe. Esse lugar nós chamamos de igreja. Um lugar físico, um local geográfico, um lugar onde nós somos acolhidos, onde podemos encontrar pessoas confiantes, confiáveis, pessoas, ó Pai, que nós podemos falar dos nossos problemas, das nossas dores, dos nossos sentimentos, porque ali nós nos sentimos bem, nós nos sentimos acolhidos. Obrigado porque tem pessoas, ó Deus, que choram conosco quando estamos tristes, mas também tem pessoas que se alegram conosco nesses momentos, ó Pai, que estamos jubilosos, felizes, alegres. Obrigado, Deus, porque igreja é o lugar onde se reúnem os discípulos do Senhor. Igreja é onde pessoas, ó Pai, com a mesma fé, com a mesma certeza do reino, com o mesmo comprometimento e engajamento do reino, se encontram, ó Deus, para serem abençoados e planejarem, ó Pai, como resgatar, como fazer aquilo que o Senhor tem nos distribuído como serviço aos santos. Usa, Senhor, a minha vida, usa a vida dos meus irmãos. Faz isso para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos agradecidos, desde agora para todos sempre. Amém, amém e amém. Obrigado, querido, por você nos acompanhar nessa live. Eu espero que o Senhor abençoe bastante a sua vida, fortaleça cada vez mais. E eu espero você amanhã, às 7 horas da manhã, na próxima live. Deus te abençoe. Um grande abraço.